Levítico 25. O ano sabático. Levítico 25 versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai. Levítico 25 versículo 2. Diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Levítico 25 versículo 3. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Levítico 25 versículo 4. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras nem aparem as suas vinhas. Levítico 25 versículo 5. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Levítico 25 versículo 6. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso, você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês. Levítico 25 versículo 7. Bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Levítico 25 versículo 8. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Levítico 25 versículo 9. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Levítico 25 versículo 10. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Levítico 25 versículo 11. O 50º ano será jubileu, não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo nem colham das vinhas não podadas. Levítico 25 versículo 12. É jubileu e será santo a vocês, comam apenas o que a terra produzir. Levítico 25 versículo 13. Nesse ano do jubileu cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Levítico 25 versículo 14. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. Levítico 25 versículo 15. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. E ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Levítico 25 versículo 16. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas, quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Levítico 25 versículo 17. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 25 versículo 18. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Levítico 25 versículo 19. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se e ali viverão em segurança. Levítico 25 versículo 20. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Levítico 25 versículo 21. Saibam que enviarei a vocês minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Levítico 25 versículo 22. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Levítico 25 versículo 23. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes.
Levítico 25 versículo 24. Em toda terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Levítico 25 versículo 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Levítico 25 versículo 26. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la. Levítico 25 versículo 27. Calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu, então poderá voltar para sua propriedade. Levítico 25 versículo 28. Mas, se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu, e ele então poderá voltar para sua propriedade. Levítico 25 versículo 29. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete um ano após a venda. Nesse período poderá resgatá-la. Levítico 25 versículo 30. Se não for resgatada antes de se completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes, não será devolvida no jubileu. Levítico 25 versículo 31. Mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. Levítico 25 versículo 32. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem. Levítico 25 versículo 33. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os israelitas. Levítico 25 versículo 34. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedade permanente deles. Levítico 25 versículo 35. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajude-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Levítico 25 versículo 36. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Levítico 25 versículo 37. Vocês não poderão exigir dele juros nem emprestar-lhe mantimento visando algum lucro. Levítico 25 versículo 38. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Levítico 25 versículo 39. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Levítico 25 versículo 40. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário, trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Levítico 25 versículo 41. Então ele e os seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Levítico 25 versículo 42. Pois os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito, não poderão ser vendidos como escravos. Levítico 25 versículo 43. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Levítico 25 versículo 44. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês, deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Levítico 25 versículo 45. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles, ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão sua propriedade.
Levítico 25 versículo 46. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre, mas sobre os seus irmãos israelitas vocês não poderão dominar impiedosamente. Levítico 25 versículo 47. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro. Levítico 25 versículo 48. Manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo. Levítico 25 versículo 49. Ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se, todavia, prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Levítico 25 versículo 50. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Levítico 25 versículo 51. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Levítico 25 versículo 52. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Levítico 25 versículo 53. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente, não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Levítico 25 versículo 54. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu. Levítico 25 versículo 55. Porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obrigado por ouvir a palavra de Deus conosco. Inscreva-se no canal para acompanhar a leitura completa da Bíblia. Que Deus abençoe sua vida.